Boa tarde, meu nome é Ana Natália, eu tenho 23 anos e hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho da minha dança no balé e na igreja. Bom, em 2010 eu voltei para Deus, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E em 2011 mais ou menos, para 2012, eu fui chamado, para o meu chamado de Deus da dança. Foi um dia em que eu estava trabalhando, eu trabalhava numa loja. E nasceu dentro de mim aquele dia uma vontade muito grande de dançar. Eu não entendi o que era, mas do nada surgiu aquela vontade dentro de mim e eu queria dançar, me dava vontade de dançar. E eu começava a dançar na loja. A loja na época, assim, tocava só músicas evangélicas, porque a dona era evangélica, então ela não permitia músicas mundanas. E eu dançava na loja. E eu sentia assim como se fosse hoje, as minhas pernas elas me puxavam, o meu braço me puxava e aquele desejo era muito grande de estar dançando. E eu não entendia o porquê que aquele desejo, aquela vontade de dançar estava dentro de mim. Eu não entendia porque Deus não tinha me falado nada, eu só apenas tinha vontade. E eu fiquei meio perdida porque eu pensei que era batismo com o Espírito Santo. Eu achei, nossa, estou sendo batizada com o Espírito Santo através da dança. Foi meu primeiro pensamento porque eu não entendi. Porque eu nunca tive vontade de dançar. E as pessoas que trabalhavam comigo, duas eram evangélicas. E elas me diziam que por que eu não dançava na igreja. E eu dizia que não, que eu não queria e que eu nunca ia dançar na igreja, porque eu tenho vergonha, aquelas pessoas ficam me olhando e tal. Aí eu peguei e foi passando os dias, aquela vontade ela crescia, parece que cada dia mais ela aumentava. Eu não tinha comentado com ninguém sobre isso, a não ser com uma amiga, mas ela não era da igreja. E um dia eu orei e disse a ele que se era da vontade dele, que era para ele confirmar para mim, falar para mim, através de uma pessoa que não sabia do que estava acontecendo comigo, né? E um dia no final do culto, a minha discipuladora chegou em mim e perguntou se eu não tinha vontade de dançar, porque por um momento ela me via no altar dançando para Deus. E eu falei pra ela que essa era uma confirmação de Deus pra minha vida, que eu pedi a confirmação pra ele, e ele estava dando pra mim essa confirmação através dela. E eu falei com a líder do ministério, eu disse que eu queria entrar no ministério de dança, e ela disse que ia me colocar. E foi passado alguns meses, mais ou menos, ela me mandou mensagem dizendo que teria reunião da dança e que chegou minha hora, né? Era pra mim ir na reunião para me apresentar, para me conhecer as meninas e ver como era. Só que eu não queria ir mais. E aquela vontade assim tinha passado. Eu não estava sentindo mais aquela vontade. Passou. E eu falei pra minha discipuladora que eu não queria mais. E ela disse que era pra mim ir mesmo assim, porque que não era pra me desistir, porque era um chamado de Deus pra minha vida. Deus tinha confirmado pra mim através da vida dela. E eu fui, né? Cheguei nessa reunião no domingo. Elas se reuniram pra estar ouvindo a música, que elas iriam fazer uma coreografia para estar ministrando no congresso de mulheres. A música era Diante do Trono Me Ama. E ela falou que era para cada uma estar com sua intimidade com Deus, cada uma no seu canto, para estar deixando Deus ministrar no coração, né? Balança no braço para lá, balança no braço para cá. E essa líder veio em mim. Ela veio comigo através da vida dela. Deus me disse que Ele tinha me escolhido para ser profeta nas nações através da dança e que o meu lugar era ali. E eu fiquei muito feliz por Deus ter confirmado para mim, mesmo eu estando meio assim, meio sem entender. Nunca imaginei na minha vida que eu ia dançar para Deus um dia. Nunca, nunca mesmo. E mesmo assim, eu ficando assim, eu fiquei meio boba, sabe? De Deus estar fazendo aquilo comigo, plantando o sonho dele na minha vida, porque primeiro Ele colocou em mim o desejo, depois Ele falou.
E a gente depois fizemos a coreografia, apresentamos, foi a minha primeira coreografia em 2012. E eu saí do altar um pouco chateada porque eu tinha errado, né? Algumas partes e eu não queria errar, eu queria fazer tudo certo. Aí ela falou assim, não, é assim mesmo, amada, Deus tá te capacitando, Deus tá te moldando, não fique chateada com ele e tal. Aí passou, né? Aí logo depois me escalaram pra dançar no espontâneo. E eu peguei e fui dançar no espontâneo com o pensamento, né? Bom, dançar é dançar pra Deus. Então é isso que eu vou fazer lá na frente, né? Fiquei um pouco com vergonha, porque quando você é novata no ministério, na igreja assim, parece que os olhos vão só em você. Só que eu me soltei de um tanto no espontâneo, no meu primeiro espontâneo, e me soltei demais. Eu tava muito feliz, eu dancei pra Deus assim, com muita alegria mesmo. Minha dança não tinha técnica, não tinha beleza. E eu gostei de dançar, foi maravilhoso dançar pra Deus aquele dia. Depois de um tempo, foi falado no ministério que nós precisaríamos fazer um balé, seria bom, né? Todas terem balé, pra estar aperfeiçoando cada vez mais a dança, para dançar para Deus. E algumas meninas do meu ministério já faziam aula de balé. E foi me apresentado a Academia Adorarte, né, onde elas faziam, que era uma academia evangélica, uma academia que era tudo voltado para Deus. E eu gostei por causa disso, porque era uma academia evangélica. E no sábado eu fui, eu e mais outras, fomos na academia no sábado à tarde, acho que era umas 2 horas mais ou menos. Conheci a academia, né, fiz aula experimental e achei legal, gostei. E ficou de fazer a matrícula, né, pra começar as aulas. E eu acho que foi ano passado eu comecei a fazer a aula na Adorarte. Só que eu mais faltava do que ia, porque no fundo eu não queria fazer balé, porque eu achava que eu não precisava daquilo. Eu pensava comigo assim, eu falava assim, Senhor, eu não quero fazer balé, eu não quero ter técnica na minha dança, eu não quero ter postura assim, as coisas na minha dança, postura, de ter que fazer isso, fazer aquilo. A minha dança, assim, eu quero só eu. A minha dança é para o Senhor, não preciso dessas coisas, né? Só que mesmo assim eu continuei indo, né? Eu faltei um bom tempo, aí eu parei, eu desisti, fiquei um afastado um pouco. Isso foi ano passado. E depois, assim, de um tempo eu resolvi voltar. Falei, eu tô faltando demais, eu vou ter que ir. E eu comecei a ir, só que eu não ia tão feliz. Eu ia um pouco triste, eu ia um pouco chateada, porque eu não queria estar ali. Eu não queria estar fazendo balé. E a gente começou a ensaiar a coreografia para dançar no espetáculo do Abrão, que foi em dezembro do ano passado. Eu ensaiei, comprei a roupa, e chegou no dia da apresentação eu não queria ir. Eu disse que eu não ia porque eu não queria dançar. E Deus falou pra mim que era pra mim ir, porque Ele queria que eu estivesse lá dançando pra Ele. E eu fui porque Deus pediu pra mim ir, né? Mandou eu ir. E chegou lá no palco, né? Eu entrando no palco pra dançar, pra apresentar a coreografia, eu senti a presença de Deus. E Deus começou a falar no meu coração que ali era o lugar que Ele queria me ver. Ele queria me ver fazendo balé pra Ele, dançando pra Ele. E eu saí do altar do palco muito feliz por Deus ter falado comigo, por eu ter sentido a presença dEle. Foi uma experiência assim maravilhosa que eu tive com Deus. Uma experiência maravilhosa mesmo, que eu nunca vou esquecer. E eu saí do palco, chorei um pouco por ter acontecido isso. E foi que a gente entrou de férias do balé. E lá no mês de dezembro, mais ou menos, quase no final de dezembro, em um sábado, eu estava indo dormir e Deus começou a ministrar no meu coração. Deus começou a falar comigo assim de uma forma muito forte, que Ele disse assim que Ele queria me ver fazendo balé, que era da vontade dEle que eu fizesse balé, porque Ele queria me fazer uma bailarina para Ele.
Ele queria me fazer uma bailarina para estar dançando para ele, para fazer a diferença, porque ele queria me usar. Que o meu coração de adoradora ele já tinha, que agora ele queria a minha técnica, ele queria que eu me aperfeiçoasse para ele, porque muitas estão ali fazendo balé para ganhar aplausos dos homens, não é para Deus, não era para ele, mas ele queria que eu fosse diferente. Ele, filha, eu não quero te perder para o mundo, eu quero que você venha dançar para mim. Eu quero você pra mim, eu quero que você seja diferente. Eu quero você fazendo aula de balé. Não desista, continua. E foi muito forte o que Deus me disse. Eu não acreditava no que Deus estava falando pra mim, que Ele queria me ver realmente ali. Foi esse maravilhoso mesmo. Eu passei uns dias até pensando nisso. Eu falei, Senhor, mas nossa, eu não consegui acreditar. Só que eu não queria fazer aula de balé, eu não queria. Deixar bem claro aqui que eu não queria fazer balé. E depois do que Deus me disse, começou um pouco a me dar vontade de fazer, eu fiquei feliz. Depois de alguns dias eu parei para pensar, eu falei, nossa, Deus quer que eu danço mesmo para Ele. Ele quer que eu faça balé mesmo para Ele. E eu fiquei uns dias pensando nisso e foi me dando uma alegria por ter ouvido Deus falar isso para mim. E eu comecei assim a ficar ansiosa para a volta às aulas deste ano, de 2014. Eu não via a hora de voltar às aulas, porque foi me dando uma alegria tão grande de voltar a fazer para Deus. Eu pensava assim, nossa, agora vai ser diferente, porque agora eu vou fazer para Deus mesmo. Ele disse que é um sonho dele para mim. Nossa, eu vou fazer. E eu fui tudo empolgada. Comprei bolsa nova, comprei saia, comprei sapatilha, fiquei toda empolgada. E por outro lado, eu tinha que fazer minha faculdade esse ano. Eu falei, nossa, eu vou fazer minha faculdade nesse ano. E foi um dia que eu estava entrando no site da universidade para me fazer a inscrição do vestibular, para me ver o dia do vestibular. E foi então que Deus me disse assim, que não era da vontade dele que eu fizesse faculdade esse ano, que a vontade dele para minha vida esse ano era o balé. E eu amei, Senhor, eu vou fazer o balé então e não vou fazer a faculdade esse ano. E voltou às aulas, eu comecei a aula empolgada, eu comecei a aula feliz, porque era tudo novo pra mim, de novo, era novo mesmo, porque eu tava fazendo ali a vontade de Deus. Era assim, Deus permitiu mesmo que eu estivesse ali fazendo, e eu tava feliz por isso, porque era da vontade dele. Só que com o passar dos meses, começou a vir em mim muito desânimo, muito cansaço, muito sono. Eu não entendia por que aquilo estava vindo, era muito mesmo. E eu chegava na aula, eu estava desanimada, eu estava desmotivada, eu estava triste. E eu não queria, eu comecei assim a me debater que eu não queria estar ali mais. Eu não queria fazer aula de balé. E foi então que eu comecei a fazer aula de qualquer jeito, porque eu não estava gostando. Eu coloquei na minha cabeça que eu não queria fazer balé, eu não queria essas coisas na minha dança. Na minha dança era só eu, espontâneo e Deus. E eu peguei e comecei a ir mesmo assim, né? Mesmo assim eu ia, mesmo chateada, mesmo triste eu ia. Mesmo sabendo que Deus tinha falado comigo, que era ali que Ele queria me ver, eu não queria ir. Mas mesmo assim eu ia e eu não sei explicar pra vocês o porquê que eu não desisti. Mesmo assim eu ia. Deus assim, ele não permitia que eu faltasse, que eu não desistisse, eu ia. E teve um tempo que eu, durante as aulas, eu comecei a ouvir vozes, né, durante a aula. A voz do inimigo, vozes que me diziam assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você, e você não vai servir para nada. Melhor você ir embora daqui, porque a sua dança não vai te levar a lugar nenhum. Olha ao seu redor e veja, todas elas sabem fazer, menos você. Você é a única que não sabe fazer nada aqui. Vai embora, eu não quero ver você aqui. Eu não quero ver você aqui. Você nunca vai conseguir fazer essas coisas, nunca.
porque você não sabe. E o inimigo, o diabo falava isso pra mim claramente mesmo. E eu ali quieta, tentando fazer a aula, não conseguia. Sabe que você olhar para uma coisa, a pessoa tá te ensinando como fazer, só que a sua mente não tá ali, e quando termina de explicar, manda você fazer e você não lembra do que ele pediu para você fazer. É assim que eu tava. Tanto que meu professor vivia gritando comigo, né? Natália, acorda, você tá dormindo. E realmente estava dormindo, né? Eu não queria estar ali. E com isso eu ficava muito triste, assim, com essas coisas que aconteciam comigo. E ao mesmo tempo que o diabo falava essas coisas pra mim, Deus, ele dizia apenas uma coisa, né? Todas as vezes: não desista, continue. Não desista, continue. Só isso que Deus me dizia. E quantas vezes eu saí da aula chorando, triste, abatida comigo mesma. Eu ficava assim pensando, falei, meu Deus, se as pessoas veem eu fazendo balé, acham que eu sei fazer tudo, mas eu não sei nada. Sabe, eu não sei nem pra que eu tô vindo, porque eu não sei nada, eu nunca vou aprender mesmo. Eu não quero isso, eu não preciso disso. Sabe, eu nunca vou aprender essas coisas. E isso me deixava assim muito triste. É que mesmo assim eu ia. E teve um dia que eu cheguei em casa, eu fui direto pro quarto e comecei a chorar muito. Eu chorei muito aquele dia, eu dizia, Senhor, eu não quero mais, eu não dou conta, não é isso que eu quero, eu não quero. E Deus me dizia, calma filha, não é assim, não desista, você ainda vai dançar pra mim na ponta. Eu falei, eu na ponta, Senhor? Sabe, assim, o diabo, ele colocou tanta coisa na minha cabeça e eu comecei tanto a acreditar nas coisas que eu poderia mesmo não ser capaz de fazer, que mesmo Deus dizendo pra mim que ia acontecer isso comigo, que eu ia ser isso pra Ele, que Ele ia me usar, que eu ia dançar na ponta, que Ele ia me ensinar, que Ele ia me capacitar, mesmo Deus me dizendo essas coisas, eu não acreditava mais. Então Deus falando pra mim, eu achava impossível. Eu falei, Senhor, Deus, ele chegava de me mostrar, assim, eu dançando em cima de uma ponta, eu dançando, fazendo certo pra Ele, adorando Ele, toda feliz, sorridente. Ele chegava de me mostrar. Deus me mostrou várias cenas mesmo, de eu dançando pra Ele, balé. E eu ficava só sonhando com aquilo e achando que aquilo era impossível. Sabe, de falar uma coisa pra você, que se Deus tá falando pra você que você vai conseguir, que isso ainda vai acontecer, acredite, não desista, porque quem capacita é Ele, não é você. Quem te ensina é Ele, quem que te transforma é Ele, não é o homem. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? E um dia eu cheguei pro meu esposo, eu falei, amor, eu não quero mais fazer balé. Eu não quero mais ir, eu não quero. Minha vontade de fugir é de sair correndo daquele lugar. Ele disse, mas por quê? Eu falei, porque eu não sei nada, eu não aprendi nada. Eu sou a única patinha feia daquele lugar. Sabe, todo mundo sabe, todo mundo aprende. E eu sou a única que não sei nada. As pessoas me perguntam pra me fazer isso, fazer aquilo, eu não vou saber fazer porque eu não sei. Ele disse, não, amor, é assim mesmo, você tá começando agora, você ainda vai aprender, o começo é assim mesmo, meio difícil. Enfim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu comecei a buscar de Deus, oração, eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, e Deus começou a ministrar no meu coração coisas que era pra mim estar fazendo pra Ele. Ele começou a falar pra mim, anotar tudo o que eu aprendi em sala de aula, para mim estar fazendo em casa. Eu tenho até aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Essa aqui são algumas coisas que eu anotei, com as coisas que eu anotei, que Deus pediu para mim anotar, para estar estudando em casa. São algumas coisas que Deus me falou e eu anotei. E Deus, ele começou a ministrar no meu coração. Eu ficava
Às vezes eu nem ia dormir. Eu ficava até umas 2 horas da manhã, assim, treinando. Eu colocava minha sapatilha de ponta e ficava treinando em casa algumas coisas. E Deus, ele falava comigo poderosamente. E eu comecei a buscar Deus de verdade. Comecei a buscar Ele. Comecei a buscar nele a minha capacitação. Porque de mim mesma eu não acreditava mais que eu poderia fazer essas coisas. E Deus, ele é tão maravilhoso. E eu comecei a ler aquele livro quando Deus me pediu as sapatilhas. E aquele livro falou muito comigo, muito mesmo. E Deus, ele falou muito comigo. E um dia eu levantei de madrugada e comecei a entregar a ele as minhas sapatilhas. Eu peguei todas as minhas roupas de dança da igreja. Eu peguei as minhas sapatilhas e eu fiz um montinho no chão. E comecei a entregar para ele. Eu falei, Senhor, aqui está as minhas sapatilhas, minhas roupas, a minha vida, a minha dança. Eu entrego tudo ao Senhor, que a partir de hoje não sou eu, será o Senhor na minha vida, porque eu só estou pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor sabe que eu não queria estar fazendo balé. Eu não quero nada dessas frescuras na minha dança. Eu queria apenas o Senhor. E eu comecei a entregar, a buscar Deus todo o meu coração. E Deus, ele falava muito comigo, ele ministrava muitas coisas lindas que ele ia fazer na minha vida. Muitas promessas ele fez. E isso me manteve em pé. E essas coisas que Deus falava comigo, que me mantinha em pé, que me fazia forte, que me fazia continuar indo nas aulas mesmo não sabendo nada. Foi todas essas coisas. Quantas e quantas vezes eu fui embora da aula, conversando com Deus no ônibus, na rua, sozinha. Deus me ouvindo, Deus me consolando, porque era muito difícil. Foi muito difícil para mim começar o balé mesmo. E um dia foi em abril agora que teve a campanha de oração na academia para a nossa mostra. E acho que foi a primeira oração que fizemos, de 3 horas da manhã. Eu lembro em uma noite que eu levantei para orar, 3 horas, que é o horário da campanha. E Deus, ele ministrou no meu coração que era para mim estar alongando toda a madrugada também, junto com ele. Era para mim estar alongando e não era para mim desistir, que era para mim aguentar firme, que ele estaria comigo. E eu comecei a alongar de madrugada. E foi assim. E eu percebi que depois dessa campanha, ela mudou a minha vida em relação ao balé, a minha visão. Ela mudou muitas coisas na minha vida, porque Deus, ele começou a trabalhar mesmo. Eu creio que desde o começo, Deus, ele estava querendo trabalhar na minha vida, mas eu não estava permitindo, porque eu olhava apenas as dificuldades, eu olhava as circunstâncias, eu não olhava para Deus. Eu não buscava dele a capacitação, eu não buscava dele a perfeição, o exercício, né? Eu olhava apenas as dificuldades, eu olhava apenas o meu limite e não com os olhos da fé. E eu comecei a perceber que esses alongamentos, que essas orações, mudou muito a minha vida. Eu comecei a melhorar um pouco, parece que a minha mente abriu, sabe? Porque estava tudo tampado em mim. A minha visão estava tampada, eu acho. A minha mente, o meu ouvido estava tampado, eu acho, para Deus, porque eu não conseguia enxergar mais. E eu comecei a gostar, mais ou menos, do balé. E eu fui começando a ter um carinho pelo balé, a estar ali fazendo para Deus, porque eu aprendi que era para Deus mesmo. Só Deus sabe. E entramos de férias, né? E eu voltei. E foi
E mês passado, esse mês, tem sido assim, uns meses pra mim muito bom, porque eu tenho aprendido. A cada dia que passa, eu percebo e vejo quanto é a vontade de Deus de me ver fazendo balé pra Ele, dançar pra Ele. E teve um dia, na aula de ponta, no final da aula de ponta, a Guta a gente orou, e a Guta perguntou pra gente se a gente realmente estava dando o nosso melhor pra Deus. Que era pra gente pensar se a gente estava dando o nosso melhor pra Deus. E aquilo ficou na minha cabeça. Se eu estava dando realmente o meu melhor pra Deus. E eu não estava dando o meu melhor pra Deus. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fui, pra variar, eu fui embora triste. Eu fiquei pensando naquilo e me deu uma dor assim no meu coração, porque a minha ficha caiu. Que eu não estava ali dando o meu melhor para Deus. Eu estava ali murmurando, eu estava ali triste. Mesmo sabendo que era da vontade de Deus, mas que Ele capacita, mas eu não estava feliz. E eu peguei e comecei a tentar fazer as coisas diferentes, fazer as coisas certas dessa vez para Deus. E eu fiquei pensando comigo mesmo, falei, como que Deus será? Como será que Deus está me olhando? Como será que Ele está me vendo, né? Será que Ele está vendo que eu não estou dando o meu melhor para Ele? Eu acho que eu estou magoando o coração de Deus. E eu tentava mudar. E eu comecei a olhar no YouTube aulas de balé, né? Explicando assim, passo a passo dos exercícios de cada passo do balé. E eu comecei a estudar naquilo, eu comecei a baixar esses vídeos no meu computador e de vez em quando eu olhava, eu fazia aqui em casa. E eu comecei a buscar Deus. E essa campanha que teve, que eu já falei, que me ajudou muito, Deus falou comigo, Deus Ele me ajudou, me capacitou mesmo. E hoje assim, eu melhorei bastante. Eu tenho percebido quanto Deus Ele tem me capacitado, quanto Deus Ele tem me honrado, Ele tem me ajudado. E hoje eu falo pra vocês que eu não vivo sem o balé. Eu amo o balé hoje porque o que eu faço é pra Deus. Deus Ele me ensinou isso. Eu aprendi que Deus queria isso pra minha vida. Hoje eu entendo esse sonho que foi plantado dentro de mim, como eu falei desde o começo, né? Que da vontade que vem de dançar do nada. Hoje eu entendo, a minha dança é totalmente pra Deus. A minha dança não é pra ninguém. E hoje eu vejo mesmo que é o sonho dele na minha vida se realizando, se concretizando. Eu só tenho que agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez na minha vida. E referente ao balé, Ele ter mudado a minha visão, Ele ter me ajudado. Até hoje Ele tem me ajudado e sempre vai me ajudar, sempre, eu sei. Ele tem me capacitado, Ele tem me levado, Ele tem ministrado no meu coração coisas lindas que só Ele pode fazer na minha vida. Eu vejo hoje um pouco da diferença. Eu vejo hoje a diferença na minha dança, no espontâneo na igreja, em coreografia, o quanto eu melhorei, o quanto eu mudei, o quanto a presença de Deus está na minha dança, o quanto Ele tem me aperfeiçoado. Eu tenho notado isso, eu tenho percebido isso. Cada dia mais Deus, Ele me leva na dança, sabe? Eu creio que muitas coisas Deus vai fazer na minha vida ainda através da dança. Porque eu achava que não era capaz, eu não era capaz de apresentar uma coreografia para Deus. Eu achava que não tinha como você apresentar, dançar para Deus uma coisa copiada
e ao mesmo tempo adorando Ele. Eu não entendia isso. Eu falei, como que a gente dança pra Deus, apresenta pra Ele uma coreografia? Eu não consigo adorar Deus numa coreografia, eu não conseguia. E muito menos no balé, piorou o balé. Como que eu vou dançar o balé adorando a Deus? Eu não sei fazer isso. E Deus, Ele tem me ensinado isso. Hoje as minhas coreografias, quando eu danço, é diferente. Deus me ensinou que cada passo, que cada mão levantada, que cada joelho dobrado, que cada gira é pra Ele, que é pra me oferecer, é pra mim pensar nele. É pra me sentir, viver a música, viver a presença dele na minha vida. E eu tenho aprendido isso, Deus me ensinou isso. Deus me ensinou a dançar pra Ele através da coreografia. Deus me ensinou a dançar o balé pra Ele através da coreografia. Ele me ensinou. E hoje eu paro e penso. Falei, nossa, só Deus mesmo. Hoje eu sei. Hoje eu posso dizer que eu sei adorar a Deus através da coreografia. Eu sei adorar a Deus através do balé, porque Ele me ensinou. Cada gesto que eu faço, cada mão levantada é pra Ele, da forma que Ele me ensinou. Da forma que Ele me ensinou, que atrair a presença dEle pra mim, pra minha dança. Hoje o meu espontâneo, ele tem algumas coisas que não tinha, né? A leveza, ou digo a técnica, porque eu achava que eu nunca ia precisar disso. Mas Deus, Ele me fez ver que eu preciso disso, porque é da vontade dEle, Ele quer me aperfeiçoar. E um dia, eu estava no congresso de mulheres, era o último dia do congresso, eu subi no altar para dançar uma música espontânea. E quando o culto acabou, uma menina do outro ministério chegou em mim e disse assim: Ana Natália, você está dançando muito lindo. É muito nítido olhar para você e ver o quanto você evoluiu de quando você entrou no ministério até aqui. Sabe, assim é nítido olhar para você e ver o quanto Deus, Ele mudou a sua vida. O quanto Deus, Ele mudou a sua dança. É muito claro isso. É muito claro. Eu fiquei assim maravilhada quando eu vi você dançar hoje. E que você possa continuar buscando a Deus, para que Ele venha mudar a sua dança cada dia mais. E eu falei pra ela, que isso, imagina, é coisa da sua cabeça. Não exagera. Eu falei pra ela. E ela disse, não, é verdade. E que você venha buscar Deus a cada dia mais, para que Ele venha aperfeiçoar a sua dança. Eu disse amém, glória a Deus. Isso aí. E eu vim embora, e quando eu cheguei em casa, Deus me disse assim, agora devolva pra mim o que eu te emprestei. Aquilo que você dançou hoje veio de mim, não veio de você. E eu abri um sorriso assim e fui pro quarto. E eu comecei a orar a Deus, eu comecei a agradecer a Ele por todas as coisas que Ele fez na minha vida. Eu comecei a agradecer Ele por Ele estar na minha dança, eu comecei a agradecer Ele por Ele ter me levado, por Ele ter me capacitado. E eu disse, Senhor, está aqui a minha dança. Eu entrego, eu devolvo ao Senhor a unção que o Senhor me emprestou nesta noite. A capacitação que o Senhor me emprestou nesta noite. O Teu Espírito Santo, a Tua graça que o Senhor derramou em mim nesta noite para me dançar. Eu te devolvo nesta noite, porque não é meu, é Teu. E que o Senhor venha me emprestar novamente da próxima vez que eu for dançar. E eu entendi, Deus, Ele queria fazer eu entender naquele momento que a minha dança não é minha. Ele fez eu entender que não é eu que danço, é o Espírito Santo que me leva, que me faz dançar. Foi isso que Deus estava querendo me ensinar. Deus, Ele tem me capacitado muito. Muitas vezes eu tô na igreja. Muitas vezes tem muitas meninas para dançar
E eu espero a minha vez, mas Deus às vezes ele me impulsa, vai, dança pra mim. Entra e começa a dançar pra mim. Quando ele me pede pra me dançar pra ele, eu sinto que mais uma vez ele tá ali, fazendo a diferença na minha dança. Mais uma vez ele tá ali, me levando e me moldando. Deus, ele tem me moldado muito, muito a minha dança mesmo. Minha dança, cada dia que passa, não é minha. Ele tem colocado cada dia mais uma nova unção na minha dança, na minha vida. E eu agradeço mesmo a Deus. Tudo que tem, que o som não é meu, é de Deus. As técnicas do balé que eu sei hoje não são minhas, são dele. Porque eu não queria fazer. Quem permitiu eu fazer foi ele. Por mim eu não estaria fazendo aula de balé, mas eu estou porque é da vontade dele. E tudo que eu sei foi ele que me deu, foi ele que me capacitou. E se ele quiser tirar hoje de mim, ele tira. Porque ele tem o direito de tirar, porque é dele, pertence a ele, não a mim. Hoje o meu espontâneo é dele. A unção que ele me dá, a capacitação que ele coloca dentro da minha dança não é minha, é dele. E hoje eu entendo isso, que se Deus quiser tirar hoje a minha dança, ele tira, porque não é minha, é dele. As pessoas falam assim, nossa, você faz balé, você é bailarina. Eu falo, não. Eu não me vejo uma bailarina profissional, eu não me vejo assim, não sei se um dia eu verei. Mas hoje eu me vejo uma adoradora que está em busca de aperfeiçoar cada vez mais a sua dança para dançar para Deus. Eu me vejo assim. Eu me vejo uma adoradora para Deus, que está buscando capacitar cada dia mais para Deus. E durante toda essa trajetória do meu balé, da minha dança, tem uma música que marcou muito a minha vida. Que por um momento do meu balé eu estava muito triste. E eu comecei a louvar a Deus com essa música. É do Diante do Trono, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. É o que eu tenho feito, tenho vivido para cumprir os propósitos na minha vida. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Eu estou muito feliz. Hoje eu sou uma pessoa feliz na minha dança, no balé. Eu sou uma pessoa feliz na minha dança, na coreografia, porque hoje eu sei louvar a Deus com a coreografia, com o balé. Porque eu só sabia, talvez eu nem sabia, eu acho, né? Mas hoje eu louvo a Deus através de cada passo, porque eu aprendi que é pra Ele. Desde o começo eu aprendi que era pra Ele, não pra mim. Por isso eu não queria fazer balé, mas graças a Deus, Deus mudou a minha vida. E eu sou muito, 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 muito feliz mesmo com o meu balé. Eu não quero que nunca mais ninguém tire de mim o balé. Eu nunca mais quero parar de fazer balé. A não ser o dia que Deus pedir pra mim, porque é dele, não é meu. É isso, gente. Tchau.